Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos para partilhar a palavra de Deus. Convoco você aí, abrindo sua Bíblia, a palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 4, dos versículos 18 ao 23. Deus hoje nos chama, através desse evangelho, Deus nos convoca, nos chama a segui-lo. Assim como fez com os apóstolos, ele hoje também nos chama. Nos chama para termos mais intimidade com ele. Nos chama para a conversão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como disse, o evangelho de hoje, nossa palavra de hoje, nossa partilha, está em Mateus capítulo 4, dos versículos 18 ao 23, que nos diz assim: Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se repararmos no texto, Jesus chama Pedro e André, Tiago e João. Pedro, que era irmão de André, Tiago, que era irmão de João. E os quatro eram pescadores. Mas Jesus chama para quê? Para que Jesus chama esses quatro irmãos? Literalmente, como diz o texto, Jesus chama para segui-lo. E seguir Jesus, o que significa? Seguir Jesus significa o chamado à conversão. Jesus chama aqueles pescadores à conversão. Conversão é mudança de rota. Quando vou numa direção e faço a conversão, eu mudo de rota para chegar a um determinado objetivo. Eu tenho que mudar de rota. Ou seja, conversão para nós aqui, em relação ao reino de Deus, significa mudança de trajeto, ou seja, mudança de vida. Nós temos duas direções a seguir. Nós temos o caminho
do reino de Deus, que nos leva ao reino de Deus, e um outro caminho contrário ao reino de Deus. Nós só temos esses dois caminhos. Não tem meio termo. Ou eu vou para o caminho do reino de Deus, ou eu vou contrário, diferente do caminho do reino de Deus. Se eu estou fora do caminho do reino de Deus, é o que eu devo fazer? Fazer a conversão. Mudar de direção. Ou seja, mudar de vida. Então, eu vou lhe ajudar a escolher qual o melhor caminho agora. Eu vou lhe dar pistas para que você escolha o caminho do reino de Deus ou o caminho diferente do reino de Deus. O que é que nos indica a direção do reino de Deus? Nesse trajeto, o que é que encontramos na direção do reino de Deus? Encontramos vida, paz, ética, justiça, esperança, encontros saudáveis, encontramos misericórdia, encontramos benevolência, solidariedade. Ou seja, encontramos uma vida plena. Já no caminho contrário ao reino de Deus, a direção contrária, nos indica o quê? Nos indica injustiça, corrupção, desonestidade, o pecado e todas as suas armadilhas, a falta de solidariedade, a falta de benevolência. Encontramos a morte. Porque quando a gente junta tudo isso, todos esses predicados, quando nós juntamos, o encontro, a direção que nos dá é a direção da morte. Enquanto o reino de Deus nos dá esperança, a direção contrária nos causa desesperança, falta de fé. Então, esses são os dois caminhos que devemos seguir. Aí eu pergunto a você, qual desses dois que você deseja? Qual desses dois caminhos que você quer, do fundo do seu coração, que é que você espera do caminho que leva ao reino de Deus? O que é que você espera do caminho contrário ao reino de Deus? O reino de Deus, como diz Jesus, um pouco antes dessas palavras desse trecho bíblico que a gente escolheu, ele diz que o reino de Deus está próximo. Ele diz assim: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando ele fala em reino dos céus e reino de Deus, ele não quer dizer no céu, não. Ele quer dizer que ele mesmo, Jesus, está aqui, através do seu Espírito. O reino de Deus está próximo. Não é que ele está próximo de vir, ele está próximo de nós agora. E nós podemos escolher o reino, o caminho que nos leva ao reino de Deus, ou o caminho que nos leva ao contrário do reino de Deus. Portanto, se você, se eu, se nós temos como referência verdadeira
Jesus Cristo, ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele é a primazia de tudo. Ele é o primeiro. Ele precisa estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Não que você vá deixar de fazer tudo. Não, agora eu vou ficar só dentro da igreja, porque Deus é o primeiro e eu vou ficar só dentro da igreja. Eu vou rezar texto 24 horas, eu vou partilhar a palavra sempre também 24 horas, porque ele é o primeiro, então se ele é o primeiro, eu vou fazer isso. Não, Deus não quer isso, meu irmão. Deus quer você em comunidade. E a primeira comunidade é a sua família, é a igreja doméstica. Você precisa ter como primeiro os seus. Quando você tem como primeiro os seus, você está aderindo ao reino de Deus. O que Deus quer é que você faça primeiro pelos seus. Que você evangelize os seus, que você dê bom exemplo aos seus, que você vá à igreja, à comunidade com os seus, que você incentive que os seus também participem da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, da adoração. É com os seus. Quando o seu estiver doente, que você socorra. Quando o seu estiver precisando, que você socorra. Aí depois que você fez o dever de casa, aí você vai evangelizar fora. Aí você vai tentar levar os outros ao reino de Deus também. É isso que Deus quer hoje de nós, a conversão, mudança de vida. E a mudança de vida, ela não tem meio termo, ela é radical. Repetindo, você pode jogar seu futebol, você pode ir ao cinema, você pode ir ao teatro, você pode ir à praia, mas quando você fizer, sempre Deus deverá estar com você. Sempre Deus deverá estar em primeiro lugar. Tudo que você fizer, você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Portanto, hoje Jesus, através do chamado desses 4 irmãos, ele nos chama à conversão, à mudança de vida. Peça a Deus para que Ele envie seu Espírito Santo, para que você possa entender que você e eu, precisamos de uma transformação através de um processo de conversão, de cura, que nós devemos pedir a Deus então, para que Ele nos dê o seu Espírito Santo, para que a gente possa entender que precisamos ser curados, precisamos ser convertidos. Jesus é a verdadeira referência de vida. Deus é mais.